Boa noite, meus irmãos, ouvintes da Rádio Abel, da TV Abel, frequentadores do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 31, como nós fazemos sempre, vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro em pauta. Hoje, Transição Planetária, falaremos sobre o capítulo 4, Roteiros Terrestres. Manuel Filomeno de Miranda nos comenta, a partir dos eventos que aconteceram, o efeito das flagelações, né? E ele diz: reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade, não pude soptar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. E Manuel Filomeno de Miranda, ele está profundamente perplexo, né, com o que está vendo, e ele comenta sobre os atos hediondos de terrorismo, né? Então ele diz: em torno das convulsões que sacodem o mundo físico, periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e de atrocidade repetiam-se de maneira aparvalhante, eram sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. E aí tem um comentário fundamental para nós, né? Essa combinação que o Manuel Filomeno de Miranda faz entre as convulsões que sacodem o mundo físico em paralelo com os atos hediondos de terrorismo e atrocidade. Por quê? Porque o que faz ser inequívoco o sinal da mudança é essa combinação. Porque atos e convulsões importantes na história da humanidade vinham ocorrendo há muito tempo, né? Nós não podemos imaginar que esses atos e essas convulsões que nós estamos vivendo planetárias é uma coisa única e inovadora e nunca aconteceu, né? Não, sempre aconteceu. O mundo físico sempre foi sacudido por catástrofes e sempre foi sacudido por flagelos, né? E nunca houve, é fato, a combinação entre grandes flagelos e atos hediondos de terrorismo. Esse binômio que é novo, né? Então vamos recorrer um pouco a Kardec, né? Porque Kardec trata com muita clareza de flagelos destruidores e nós podemos beber nessa fonte maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Vamos fazer isto. Então nós vamos recorrer ao capítulo 6, Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição. E dentro desse capítulo, da Lei de Destruição, Kardec trata especificamente sobre flagelos destruidores. Sobre flagelos destruidores, na pergunta 737, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que, em cada nova existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então a espiritualidade nos alerta sempre, né,
que nós temos que analisar qualquer fenômeno que ocorra na matéria, no planeta Terra, à luz da vida eterna. E que Deus, às vezes, tendo em vista o nosso livre-arbítrio, nós retardamos a evolução que é necessária, ele nos traz flagelos de tal ordem que provocam uma aceleração do processo de crescimento e evolução. E isso é sob a única e exclusiva ótica da vida material, pode parecer um prejuízo tenebroso, né? Mas sob a ótica espiritual, elas são necessárias, porque elas trazem a melhoria geral. E nós, ao analisarmos o fato sob a ótica espiritual e nos vendo desencarnados e livres do corpo físico, tanto faz se desencarnamos dessa forma ou daquela forma, né? Cada um desencarna segundo o seu karma, segundo suas dívidas, segundo as suas necessidades de aprendizagem. Então, desencarnar normalmente em sua casa, por um efeito da velhice, da doença, ou desencarnar num flagelo, é apenas uma forma da caminhada, né? Deus não nos desampara e faz o que é necessário para a nossa evolução. Ora, na pergunta 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Na verdade, Deus deixa a evolução a cargo do nosso livre-arbítrio e nós podemos decidir pela evolução, pelo progresso, já que conhecemos o que é o bem e o que é o mal. Não optamos na prática do bem, retardamos o processo de evolução individual e coletiva, nós temos um karma coletivo, né? E aí Deus faz necessário que nós sejamos defrontados, né, com eventos que nos mostrem como é fluido e fraco o nosso orgulho e como nós somos fracos e precisamos moldar um homem novo nessa caminhada evolutiva. Então o flagelo traz essa necessidade de transformação forçada que não foi obtida pelo livre-arbítrio, né? Na verdade, nós, historicamente, evoluímos muito mais pela dor do que pela opção de nos transformar. Quer dizer, nós, no nosso caminho evolutivo, temos várias opções evolutivas que dependem única e exclusivamente da nossa vontade, mas, em regra geral, nós somos tangidos para a evolução pela dor. E aí os flagelos nos alcançam. Na pergunta 738A, quer dizer, um desdobramento da 738, Kardec insiste nesse ponto, né? Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que nos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. E nós vamos ver mais à frente, né, inclusive Manuel Filomeno de Miranda faz referência a isso, nada acontece por acaso. Então, aqueles que não têm nada a ver com o cenário da tragédia, né,
são atraídos magneticamente àquele local e àquele momento, uma vez que eles têm alguma coisa a ressarcir ligado àquela sociedade, àquele lugar, àquele país, né? Nada acontece por acaso, ninguém sofre o que não tem que sofrer, lei de ação e reação. Então, se você está no local do tsunami, naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquele minuto, viajando a turismo, você não está ali por acaso, você não foi pego de surpresa. Houve uma atração magnética que fez com que você escolhesse estar ali para cumprir os desígnios divinos. Kardec aprofunda no item B, 738b, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E os Espíritos nos esclarecem mais uma vez. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Venha por um flagelo, a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seus conjuntos, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, nesse caso aqui, os espíritos minimizam um pouco o flagelo, né? Como nós já comentamos anteriormente, vamos ter que desencarnar. Todos desencarnaremos, cada um tem uma necessidade de aprendizagem, tem uma necessidade de ressarcimento, e fruto do seu karma teremos desencarnações diferentes. Desencarnar de morte comum, causa comum, por velhice, por alguma doença ou pelo flagelo, é indistinto, né? A espiritualidade compara o desencarne, apesar de coletivo, né, uma passageira tempestade no destino do mundo. Nada complexo, nada tão significativo. Então os flagelos vêm acontecendo e acontecem de forma constante e sistemática, né? E eles têm uma razão na lei de justiça divina nesse processo evolutivo. Nós não podemos nunca perder de vista que nós somos seres imortais e com pouca coisa representa com relação ao infinito a nossa vida material. Essa é a grande questão em pauta. Na pergunta 739, Kardec pergunta aos espíritos: têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, o flagelo, ele tem uma importância para nós, né, para aqueles envolvidos no processo de desencarne coletivo, no seu aprendizado, no seu crescimento, na transformação planetária. E o planeta, né, o orbe, também sofre transformações rigorosas e importantes do ponto de vista físico após um flagelo. Imediatamente nós não conseguimos perceber o benefício que os flagelos trariam para a humanidade. Nós até vamos observar, e eu trouxe algumas causas e alguns flagelos que vêm acontecendo na humanidade, e vou mostrar consequências que hoje a gente consegue perceber desses flagelos. Então, as gerações vindouras o experimentam. Estamos terminando a nossa análise de flagelos destruidores à luz do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 740, Kardec pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Quer dizer, o flagelo realmente
nos faz defrontar com as mais aflitivas necessidades. E os Espíritos nos dizem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então, mais uma vez, de acordo com tudo que nós conhecemos da espiritualidade, o que eles nos dizem é que o sofrimento é sempre uma oportunidade, né? O sofrimento, na verdade, e essas provas, elas não são punição, mas são oportunidades de exercitar a nossa inteligência, de demonstrarmos paciência e resignação ante a vontade de Deus. E que nós podemos desenvolver uma série de sentimentos muito positivos se não deixarmos o egoísmo nos dominar. Esse é sempre o grande mal, né? O egoísmo. Entramos agora na pergunta, a última pergunta desse tema, a pergunta 741, e Kardec pergunta: dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, quer dizer, o homem tem como evitá-los? Em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida em que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Estes mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, nos estudos das condições higiênicas, meios de impedir, ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Essa pergunta é muito importante, né? Porque existem aqueles flagelos que são flagelos da natureza, que nós podemos mitigar, como exemplifica a espiritualidade, mas alguns são inevitáveis. Então nós vamos fazer justamente uma análise desse comportamento planetário ao longo da sua existência para identificarmos aqueles flagelos que são consequência da irresponsabilidade humana, aqueles flagelos que são inevitáveis e temos que mitigá-lo com o uso da nossa inteligência. Depende única e exclusivamente de nós investigarmos as causas primárias desse flagelo e usarmos a nossa inteligência, a inteligência que Deus nos deu, para que possamos impedi-los. Então vamos fazer uma análise desse sentido. E falando dessa irresponsabilidade humana, né, desses atos que nós praticamos e trazem profundos prejuízos para a humanidade, cataclismas e flagelos universais, Manuel Filomeno comenta: outros fatos se tornavam relevantes, substituindo aqueles que deveriam merecer mais estudo e aprofundamento mental, né? Passado o evento do tsunami, a humanidade começa a se dedicar a outras preocupações, a coisas fúteis e irrelevantes, quando na verdade aquele evento deveria sofrer, né, estudos mais aprofundados.
de maneira a encontrar-se soluções para os terríveis efeitos da poluição da atmosfera, do envenenamento das fontes de vida do planeta. É verdade que alguns movimentos bradavam em convites à responsabilidade das nações e dos governos perversos, responsáveis pela emissão dos gases venenosos, né? Então aqui é uma nítida referência aos gases de efeito estufa que afetam profundamente a nossa vida, desequilibrando o nosso ecossistema, trazendo a morte de diversos seres animais e vegetais e provocando cataclismas e eventos, né? Mas o que eu gostaria de analisar com vocês agora é que o planeta, na sua marcha evolutiva, ele tem ciclos de flagelos que são não descontrolados, ou seja, nós humanos, por mais que usemos a nossa inteligência, não conseguimos evitar a ocorrência. É uma marcha inexorável que vai trazendo fatos da nossa vida. Então, vamos fazer algumas análises desses flagelos e trazer alguns dados importantes e consequências que mudaram a nossa vida até o dia de hoje. Tratando-se da emissão de gases e poluentes, e aí não de origem humana, não devido à humanidade, nós temos as erupções vulcânicas. E as erupções vulcânicas sempre foram uma grande, grande ameaça à nossa vida no planeta. Recentemente nós tivemos a erupção do vulcão no Chile, né, que trouxe uma nuvem de fuligem até o Brasil. A Argentina sofre muito, né, porque está do outro lado dos Andes, e toda aquela gama de material expelido pelas explosões vulcânicas, e o Chile é rico em vulcões, tomam as cidades. Bariloche, na última explosão do Osorno, ficou com mais de 15 centímetros de cinzas nas ruas, né? Tiveram que ser varridas e limpas. Não foi uma consequência brutal, prejudicou muito fortemente a agricultura, mas é um evento como nós tivemos agora na Islândia, né? A erupção do vulcão que parou todos os voos da Europa. E eu gostaria de aproveitar essa cadeia aqui de grandes explosões vulcânicas, e nós temos já na época da nossa história, temos uma erupção gigante, muito antiga, né? Há 2,1 milhões de anos, que não nos interessa, mas temos uma recente do Monte Tambora. O Tambora é um vulcão nas Filipinas e que entrou em erupção no início do século XIX. Calcula-se que morreram 70 mil pessoas na explosão. Ele escureceu todo aquele sudeste asiático e Europa com suas cinzas, com as matérias que foram jogadas no espaço, com os gases que foram eliminados, venenosos. Então o vulcão teve um alcance de mais de 50 quilômetros, jogou cinzas a 50 quilômetros de altura, quer dizer, ele teve impactos importantes e nós nem sabemos, mas o Tambora tem até hoje impactos na nossa vida, na vida dos brasileiros e dos moradores do estado do Rio de Janeiro. Então vamos ver. Vamos aprofundar só um pouquinho para nós entendermos por que o Tambora teve influência na nossa vida, né? E tem até hoje aqui na vida do Rio de Janeiro. A erupção do Monte Tambora, em 1815, entre 5 e 10 de abril daquele ano, foi uma das mais poderosas já registrada. Ela atingiu o nível 7 no índice de explosividade vulcânica, realizando a maior erupção desde a erupção do Lago Taupo, no ano 181 d.C. Esta erupção é considerada a maior registrada na Terra, detendo o recorde de volume de matéria expelida,
180 trilhões de metros cúbicos de material eruptivo, lançado a 44 metros de altura, escurecendo o céu num raio de 500 quilômetros. Eu falei 50 no slide anterior e errei, 500, lógico. Durante 3 dias e matando cerca de 60 a 70 mil pessoas, havendo estimativas de 71 mil mortos, das quais 11 a 12 mil mortes diretamente pela erupção. Cita-se frequentemente, né, a estimativa de 92 mil mortos, que é considerada superestimada. Mas o que é importante saber? A erupção criou anomalias climáticas globais, pois não houve verão no hemisfério norte. Não houve verão no hemisfério norte em consequência dessa erupção, o que provocou a morte de milhares de pessoas devido à falta de alimentos, com registros estatísticos confiáveis, especialmente na Europa, passando o ano de 1816 a ser considerado como ano sem verão. Então guardem esse evento do ano de 1816, consequência da erupção do Monte Tambora, o ano sem verão. Em consequência desses efeitos do Tambora, os efeitos foram mais sentidos nos Alpes europeus. Em Saint-Gallen, na Suíça, o preço dos grãos mais do que quadruplicou entre 1815 e 1817, fazendo com que a população faminta saísse em busca de alimentos. A taxa de mortalidade disparou em decorrência da fome e de doenças. Os dias frios do verão destruíram a colheita de cereais por 3 anos seguidos. E o ano de 1816, como já frisamos, ficou conhecido como o ano sem verão. E aí vem o que nos interessa. Nesse cenário de destruição, os suíços chegaram ao Brasil como refugiados, movidos pelos ventos da necessidade. No século XIX, eles atravessaram o oceano em condições degradantes, fugindo da fome, do desemprego e da miséria em que estavam mergulhados a Suíça e a Europa em geral. Chegando ao Brasil, fundaram Nova Friburgo. Então você vai a Nova Friburgo e você tem uma série de referências culturais à Suíça, né? Friburgo tem uma ligação muito forte com a Suíça, com a Europa em geral. Então, em função desse cataclisma, né, esse flagelo que foi a erupção de 1815 a 1817 do vulcão Tambora, nós tivemos uma consequência dramática na agricultura europeia e o ano fatídico de 1816, o ano sem verão, levou à imigração forçada de milhares de suíços, né? E eles vêm ao Brasil e fundam Nova Friburgo. Eu tenho um sítio próximo de Nova Friburgo, na cidade de Bom Jardim, que também é a colonização suíça, né? Então os agricultores locais e os moradores, eles tipicamente são louros de olhos azuis. Então você chega e tem uma pequena propriedade rural de alguém bastante humilde, né? E ele tem uma descendência suíça e você está esperando ali encontrar um descendente de índio, um caboclo brasileiro trabalhando na sua terra, e você encontra um descendente de suíço que habitaram a região toda. Então, você vê que esse cataclisma de 1815 e 17 veio a trazer consequências gravíssimas para a Europa e teve impacto na colonização brasileira. Assim como os vulcões entram em erupção dependendo do seu humor, né? Hoje a ciência tenta analisar profundamente o comportamento dos vulcões para entender como identificar previamente que ele vai entrar em erupção, como nos prepararmos para o evento de uma erupção vulcânica, mas na verdade nós não temos certeza, né? O Monte Fuji, próximo a Tóquio, acredita-se que ele entrará em erupção a qualquer momento. Tóquio é uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes, uma cidade gigantesca e que desapareceria do mapa após a erupção do Vesúvio. Perdão, nós não estamos na Itália, nós estamos no Japão, do Monte Fuji.
E quando será isso? A ciência tenta desesperadamente se prevenir e fazer análise, é o uso da inteligência que a espiritualidade nos recomenda, mas que é certo o seguinte: não é se o Monte Fuji vai entrar em erupção, é quando o Monte Fuji vai entrar em erupção, né? Então, assim como nós tivemos os problemas da vulcanologia, né, e das erupções vulcânicas, nós tivemos as eras glaciais, né? O planeta já passou por diversas épocas glaciais, com nomes sofisticados, né? Vocês estão vendo aí, mas a glaciação de Donau, que foi uma glaciação há 2 milhões de anos atrás, a glaciação de Guns, que foi há 700 mil anos atrás, a glaciação de Mindel, que foi há 500 mil anos atrás, a glaciação de Ries, que foi há 300 mil anos atrás, e a glaciação de Würm, que foi há 150 mil anos atrás. Então, essa última, inclusive, tem tudo a ver com a nossa vida e nós vamos analisar em seguida, né? De fato, por essa história das glaciações sistemáticas que acontecem no planeta, estaríamos em vésperas de uma nova era glacial. O planeta já era para começar a estar esfriando, já que, em média, o planeta experimenta 10 mil anos de era quente a cada 90 mil anos de gelo. E não começou ainda essa era glacial. E aí vamos ver por quê. Os grandes mantos de gelo continentais no hemisfério norte cresceram e recuaram muitas vezes no passado. Isso nós vimos anteriormente. Chamamos tempos com grandes mantos de gelo de períodos glaciais, ou eras do gelo. E tempos sem grandes mantos de gelo de períodos interglaciais. O período glacial mais recente ocorreu entre 120 mil e 11.500, que foi aquele último que nós mencionamos, né? Desde então, a Terra está em um período interglacial, chamado de Holoceno. Os períodos glaciais são mais frios, empoeirados, geralmente mais secos que os períodos interglaciais. Esses ciclos glaciais e interglaciais são aparentemente, em muitos registros paleoclimáticos, marinhos e terrestres de todo o mundo. E o que interessa a nós esse último período glacial que terminou há 11.500 anos atrás? Nós, a humanidade, na sua caminhada evolutiva, nessa ocasião, 11.500 anos atrás, nós estávamos em pleno Neolítico, né? O homem chamado o homem da Idade da Pedra, a aparição do Homo sapiens sapiens se dá no planeta em torno de 50 mil anos atrás, e 11.500 ainda era a Era do Gelo, a última era glacial. O que caracteriza esse manto de gelo continental no hemisfério norte bastante intenso? Ele reduz profundamente o nível dos mares, né? Porque ele retém a água nesses gelos. Então, o nível dos mares cai profundamente. Então, esse fenômeno permitiu que a Sibéria estivesse interligada às Américas pelo Alasca. Havia uma ponte de terra em que interligava a Sibéria às Américas. Nessa ocasião, em torno de 11.500, 12 mil anos atrás, calcula-se entre 12 e 14 mil anos atrás, os homens migraram da Sibéria para as Américas e começaram o processo de colonização de todas as Américas, né? E isso teve um papel importante, né? Porque eles se disseminaram pela América do Norte, América Central, América do Sul, e propiciaram, né, esse processo migratório que só foi possível pelo fim da Era Glacial. Eles propiciaram a colonização desse planeta e surgimento de grandes civilizações, né? Civilizações com um conhecimento tecnológico bastante interessante, um conhecimento científico, os maias, os astecas, os incas, todos espíritos que reencarnaram nas Américas fruto desse processo imigratório que não teria havido se não tivesse tido
interregno entre as eras interglaciais. Então, isso influenciou definitivamente a vida das Américas e a vida que nós temos hoje. Só para nossa curiosidade, né, nós colocamos aqui o movimento migratório dos seres humanos nessa ocasião, né, 50 mil anos atrás, 70 mil anos. Eles saem da África e se estabelecem no Crescente Fértil, que é aquela região do Israel, Jordânia, Síria. E ali no Crescente Fértil, eles deixam de ser caçadores-coletores e começam a desenvolver a domesticação de vários animais e plantas. Eles migram para a Ásia, né? Vocês veem, eles saem do continente africano, cruzam o continente indiano, cruzam a Ásia e, aproveitando, há mais ou menos 14 mil anos atrás, aproveitando essa ponte terrestre que havia, eles cruzam da Sibéria para o Alasca, descendo e colonizando toda a América Latina, né? Então esse é um processo fundamental que permitiu que a humanidade traçasse a sua caminhada evolutiva por fenômenos físicos descontrolados de nós, né? Quer dizer, fenômenos da natureza que nós não temos nenhuma interferência e não podemos impedir, mas foram fundamentais para a história da evolução do homem. A última era do gelo terminou há aproximadamente 11.500 anos, como nós analisamos, e que foi o período que o homem da Idade da Pedra, né, cruzou o Estreito de Bering e veio da Ásia para as Américas, né, cruzou do norte da Rússia para o Alasca e povoou todo o continente. E essa colonização do continente pelo homem pré-histórico propiciou o surgimento de importantes civilizações, né, que foram laboratórios, cadinhos evolutivos da humanidade, como os maias, os astecas, os incas, né, que foram civilizações importantíssimas de grande domínio tecnológico, com grandes invenções, com grande desenvolvimento. Isso só foi possível por um fenômeno, né, interglacial em que havia uma ponte terrestre e que permitia esses imigrantes, né, virem para o continente. Segundo os especialistas, é provável que o evento se repita em 1.500 anos. Então nós devemos entrar numa nova era glacial daqui a 1.500 anos. No entanto, esse prazo pode ser estendido devido à influência do aquecimento global. Nos atuais níveis de CO2, mesmo se as emissões parassem agora, teríamos provavelmente uma longa duração interglacial, determinada por quaisquer processos de longo prazo que poderiam começar para reduzir o CO2 atmosférico, explicou Luke Skinner, coordenador de pesquisa BBC. Então, o que está havendo hoje no planeta é que nós temos ciclos que se repetem de forma sistemática de glaciações. Nós estamos nos aproximando de um outro período glacial, que representaria o fim da humanidade. No entanto, a emissão de CO2, apesar de trazer todo esse distúrbio e esse cataclisma, vem retardando essa glaciação. O conteúdo científico que projeta uma era glacial tardia serviu como base para a argumentação dos grupos contrários aos ambientalistas. O Global Warming Policy Foundation é um dos grupos que se diz a favor de um efeito estufa sustentado, ou seja, apoiam a ideia de injetar os gases de efeito estufa na atmosfera com o intuito de controlar o clima e impedir o resfriamento da Terra, para evitar uma possível extinção dos humanos. Skinner explica que essa é uma discussão que ainda deve ser muito analisada, por implicar em consequências enormes. Ele também ressalta que existe diferença entre liberar CO2 no clima quente e no frio, e é possível que nós não possamos lidar com o resultado desses experimentos. Então há muita controvérsia ainda
sobre o assunto. Não é um assunto que está pacificado cientificamente, há tendências de todos os gostos, mas o importante é que glaciação é um fenômeno que existe no planeta Terra e vai existir. É o fim de um período glacial, né, terminando o período glacial, que permitiu que a humanidade, ainda em evolução, migrasse da Ásia para as Américas. Então existem detalhes da sabedoria infinita de Deus, né, a sua lógica muito complexa para que nós possamos depreender. Então o que nós temos é que usar muito, muito a nossa inteligência para entendermos esses mecanismos que vão alternando no planeta, né? As eras glaciais, as explosões vulcânicas, eventos que são flagelos que estão completamente fora do nosso controle e que mudam e moldam a evolução da humanidade de forma inexorável. Além dos fenômenos da natureza que já vimos antes, dos vulcões, as eras glaciais, né, os tsunamis por impacto das placas tectônicas e todos esses eventos, nós temos as grandes extinções em massa. Extinções em massa são caracterizadas como a perda de mais de 3/4 das espécies presentes no planeta Terra. Então, você dizima as espécies existentes. No curto intervalo de tempo geológico, uma definição de Barnowski. Nos últimos 540 milhões de anos, a Terra experimentou pelo menos 5 grandes eventos de extinção em massa, havendo evidência de estarmos em um 6º evento de grande magnitude. As chamadas Big Five, quer dizer, os grandes 5, ou seja, as 5 grandes extinções em massa, ocorreram no Ordoviciano, há cerca de 440 milhões de anos, no Devoniano, há cerca de 365 milhões de anos, no Permiano, há 250 milhões de anos, no Triássico, 250 milhões de anos, e Cretáceo-Paleógeno, há 65 milhões de anos atrás. A maior extinção foi registrada no Permiano Superior, com uma perda de espécies estimadas em 96% do total. Ou seja, no Permiano, quer dizer, há 250 milhões de anos atrás, houve um evento no planeta que extinguiu 96% de toda a vida que existia no planeta. Então ficou um planeta árido, sem nada, né? E como nós sabemos, né, 250 milhões de anos atrás, não existia a espécie humana, né? A espécie humana começa a dar manifestações no seu processo criacionista, no processo de desenvolvimento, há 2, 3 milhões de anos atrás. Há 250 milhões de anos não havia nenhuma sombra de espíritos na fase hominal no planeta Terra. Apesar de não ter, né, nós somos tidos como os grandes ofensores do planeta, no Permiano houve a extinção de 96% do total. E isso é bastante interessante porque nos remete ao Cretáceo-Paleógeno. Por quê? Justamente no Permiano, com a extinção de 96% das espécies existentes no planeta, houve a possibilidade da existência dos dinossauros. Grandes dinossauros surgem a partir dessa grande extinção, né? E eles sobrevivem e se desenvolvem e crescem, né? Que a gente conhece dos filmes, das alegorias, dos desenhos animados, né? Os grandes monstros, os grandes tiranossauros, aqueles animais gigantes. Pois, no Cretáceo-Paleógeno, há 65 milhões de anos, com a colisão de um enorme cometa que hoje definiu o Golfo do México, esse impacto brutal desse cometa no planeta Terra provoca
há 65 milhões de anos atrás, a extinção de todos os dinossauros. Então, e não existia nenhum espírito na fase hominal ainda no planeta nesses períodos. Você vê que ciclos de destruição e recriação num processo evolutivo permanentemente. Então, quando você lê Kardec, Livro dos Espíritos, sobre os flagelos e sobre os grandes cataclismas, você começa a entender os mecanismos da evolução divina, nas renovações em massa que são necessárias para mudar a face do planeta, né? Ela não só muda do ponto de vista moral, intelectual, né, na fase atual, como ela muda fisicamente, e os espíritos nos dizem, as civilizações seguintes, né, vão poder observar o efeito dessa mudança. E aconteceu no Permiano, 96% de toda a vida existente no planeta desaparece, propicia o aparecimento dos dinossauros, dos grandes dinossauros. Eles ficam aí em torno de 200 milhões de anos, que é um tempo gigante no planeta. Vem um cometa, colide com o planeta Terra e todos os dinossauros praticamente desaparecem, né? Então, que propicia outras formas de vida, que surgirem outras formas de vida no planeta, e futuramente, inclusive, depois, há 3, 4 milhões atrás, o Australopithecus, que é a nossa forma mais primitiva, quase o elo perdido, né, dos símios para a forma hominal, num processo de aperfeiçoamento do corpo físico e evolução para a espécie humana, para permitir que espíritos no estágio evolutivo de hominal pudessem encarnar no planeta e começarem o seu processo. E aí propicia uma série de outras importantes transformações planetárias. Então é o processo de destruição para a criação do novo, que Deus estabelece sempre. Antes de qualquer flagelo, né, importante no planeta Terra, a espiritualidade superior começa a agir para se preparar, para amparar aqueles espíritos que desencarnam em profundo processo de sofrimento e dor, né? Então, vamos recordar só em Nosso Lar. André Luiz descreve a preparação da colônia espiritual para o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Nosso Lar foi afetado profundamente. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque, porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. André Luiz descreve os preparativos para o auxílio espiritual aos desencarnados e a grande mobilização necessária, bem como a atitude dos espíritos superiores. E ele diz: reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Então, não há nada no planeta Terra, não há nenhum cataclisma, nenhum movimento de transformação importante em que a espiritualidade superior, com sua sabedoria, sua inteligência, não tenha se preparado para tratar de forma adequada. E depois dessa longa digressão, né, que eu fiz sobre flagelos, em que recorremos à nossa história, ao Livro dos Espíritos, ao Nosso Lar, voltamos à transição planetária e à análise do tsunami, que é o evento que Manuel Filomeno está tratando e nos retratando no seu livro, né? As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres. Dezenas de milhares jaziam sob o escombro das frágeis construções destruídas, e a insensatez turística já planejava outros destinos. Quer dizer, insaciável, né? É o egoísmo humano insaciável. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais, outros, e da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias. E os espíritos abruptamente arrancados do domicílio orgânico vagavam, perdidos e desesperados pelas áreas onde sucumbiram,
transformadas em depósitos de lixo e de destroços. Numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. Então ele nos narra essa visão dantesca, né, fazendo uma referência a Dante Alighieri, dessa situação de umbralina, né, esse cenário umbralino que nós nos defrontamos nessas grandes catástrofes, né? Infelizmente, por não estarmos preparados para o desencarne, por não estarmos mentalmente sintonizados com a espiritualidade superior, sofremos profundamente, temos um baque, temos uma transição difícil nesse processo de abandono do corpo físico para volta à pátria espiritual. Nós somos colhidos de surpresa e ficamos atônitos diante dessa nova realidade e sofremos a consequência dessa ignorância da nossa vida espiritual. Charles White, quando no corpo somático, Charles White foi a esse grupo na colônia espiritual para liderar o processo, né, de socorro espiritual a esses irmãos sofredores. E quando no corpo somático, quando no corpo físico, quando encarnado, viveu o maior período da existência na região da Polinésia. Ele descrevendo, fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos ilhéus de uma larga faixa dos mares do sul. Guardando conceitos equivocados, considerávamos-nos superiores aos que chamávamos indígenas. Em nome dos nossos falsos valores, lutamos para aculturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Ledo engano. À medida em que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria que eram portadores, no seu aparente primitivismo. Encontramos nos seus cultos, considerados grosseiros, informações profundas que eram passadas de uma para outra geração oralmente e pelos trabalhos a que se afeiçoavam. Seus xamãs, em momentosas comunicações espirituais, eram ao mesmo tempo sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Então, Charles White, que desencarnado e se propõe a liderar esse grupo de apoio e suporte e socorro espiritual a esses irmãos afetados pelo tsunami, teve, numa das suas últimas encarnações, uma grande experiência na Polinésia. E ele nos retrata aqui, nesse texto, com requintes de bastante clareza, de forma muito objetiva, né, o impacto, né, o que nós todos vivemos, que é o impacto cultural entre o civilizado europeu, baseado nas suas verdades absolutas, e a vida daqueles irmãos que viviam remotamente, como aconteceu no Brasil, né? Ele fala dos ingleses na Polinésia, nós vivemos a mesma situação dos portugueses chegando ao Brasil e considerando todos os habitantes da terra, né? Os habitantes, os ditos indígenas, selvagens, e eles foram forçados a um aculturamento selvagem, né? Sob óticas bastante primitivas e grosseiras dos europeus, supondo-os ignorantes, sem levar em conta a sua sabedoria infinita, né? Então nós vemos, por exemplo, os espanhóis destruindo todos os livros dos maias, dos incas, que eles consideravam os hereges, quer dizer, sem nenhum respeito pela civilização e pelo conhecimento humano. Egoísmo puro, né? E aqui vamos analisar a empreitada que Charles White vai conduzir, né, liderar. A desencarnação, de maneira nenhuma, afastou-me da sua convivência. E agora, quando a desolação e a tragédia assolam entre aqueles que muito lhes devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão. Calou-se por um pouco e, emocionado, concluiu: sou o vosso irmão Charles White, de origem inglesa, que exercera a medicina convencional.
E ele discorre. Nosso empreendimento, explicou-nos Dr. Charles, está dividido em duas fases. A primeira fase delas terá lugar na região do tsunami, né, onde ali graça o sofrimento e a dor. E a segunda, na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais. E aí notem um aspecto importante, né? Esses espíritos que desencarnam nesse processo coletivo do flagelo do tsunami vão ser atendidos, suportados numa colônia espiritual especialmente preparada para eles, para que eles possam se harmonizar e estabilizar o seu organismo perispiritual, mental, e numa segunda fase na psicosfera do Brasil. Então o Brasil será berço para reencarnações especiais, quer dizer, todos aqueles espíritos que precisam de reajustes especiais vão ter oportunidades de reencarnações no Brasil. E aí nos leva a uma digressão e uma hipótese, né? Isso é hipótese nossa. Por que o Brasil? Porque o Brasil, por ser berço do Espiritismo, né? Ele não é o berço, mas é aqui que o Espiritismo desabrochou e virou uma realidade, uma árvore frondosa, e esse conhecimento doutrinário nos permite receber espíritos em profundo sofrimento e darmos a ele uma oportunidade de se recuperarem. Nós temos nessa pátria a condição de acolher espíritos sofredores e abrir caminhos importantes para eles, jorrando luz sobre as suas vidas a partir das verdades codificadas por Kardec. É através do conhecimento doutrinário que esses espíritos serão capazes de se redimir na sua caminhada evolutiva. E aqui temos um esclarecimento importante sobre o evento, né? Neste grupo havia um pastor, um padre católico, o padre Marcos, que conhecia a região que visitaríamos e esclareceu-nos que o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrentes do epicentro da catástrofe. Então, os nossos irmãos superiores já estavam preparando o suporte a esses desencarnados. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência que a todos nos albergaria logo mais, recebendo também aquele aos quais socorrêssemos. Curiosamente, ampliou os esclarecimentos, informando que os ocidentais, em férias, que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Como nós vimos lá na frente, né, quando Kardec trata sobre os flagelos, nada acontece por acaso e essa marcha da lei divina é inexorável e nós temos que resgatar. E forças magnéticas poderosas nos atraem para os lugares que são necessários para que possamos trabalhar velhos compromissos que nos pesam na economia moral, que nos atrasaram a caminhada evolutiva, que nos prejudicaram na nossa vida de espíritos imortais. Então, como a colheita é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e nesse momento somos convocados a estar presente no local desses flagelos para darmos continuidade ao processo de evolução. Encerramos agora o capítulo, né, que tratou fundamentalmente sobre os flagelos e especificamente sobre o tsunami
que eles estavam preparando socorro. Próximo capítulo é o capítulo 5, novas experiências, e é a visita propriamente dita à Terra que eles farão. Para encerrarmos, faremos agora uma pequena reflexão final. A nossa reflexão final é a respeito do material do livro Obras Póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento. E Kardec nos fala: aquele que soltou o primeiro grito inarticulado tinha sem dúvida uma certa consciência do que queria exprimir. Mas os a quem ele se dirigiu nada a princípio compreenderam. Só, ao cabo de longo lapso de tempo, se verificou a existência de palavras convencionadas, depois frases abreviadas e, por fim, discursos inteiros. Quantos milhares de anos não foram necessários para que a humanidade chegasse ao ponto em que hoje se encontra? Cada progresso nos modos de comunicação, nas relações entre homens, foi sempre assinalado por uma melhoria no estado social dos seres. À medida em que as relações de indivíduo a indivíduo se tornam mais estreitas, mais regulares, a necessidade se faz sentir de uma nova e mais rápida forma de linguagem, mais apropriada por os homens em comunicação instantânea e universalmente uns com os outros. E a nossa reflexão, por outro lado, é essa afirmação de Kardec que cada progresso nos modos de comunicação, nas relações entre os homens, foi sempre assinalado por uma melhoria no estado social dos seres. E o que nos denuncia a iminência de um novo estado moral diferenciado é essa forma de comunicação instantânea e universal que hoje une toda a humanidade e que reclama um comportamento novo, digno e apoiado no Evangelho de Jesus. Obrigado.